querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, hermanos. Buenos dias, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma vez mais aqui reunidos como comunidade, como corpo, como família, onde o Senhor tem proposto poner em nós tempo de reflexão e transformação de mentalidade. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus tem hablado a meu coração e não é comum eu poner assim os títulos das palavras que comparto. Não é comum. Eu pongo, vez ou outra, não sempre lo pongo, pero vez ou outra lo pongo. Pero ha quemado em meu coração esta palavra, porque nós por muito tempo pensamos e actuamos de maneira distinta do Evangelho, pensando que estamos caminhando de maneira correta, caminhando de maneira digna, caminhando bajo uma direção que Deus nos ha direcionado. Pero a pergunta é: que significa caminhar de maneira digna de vuestra vocação? Qual é minha vocação? Para que eu tenha o entendimento que estou caminhando de maneira digna, primeiro eu tenho que saber qual é minha vocação. A que eu fui vocacionado a ser? Qual é meu chamamento? Só assim eu vou poder ter o entendimento que estou caminhando de maneira digna da vocação que me ha sido proposta. E esse é o título. Que significa caminhar de maneira digna de vossa vocação? Quando nós vemos aí em la carta de Pablo a los Efésios, el capítulo 4, quando aí o texto nos habla de Pablo escrevendo na carta à la igreja de Éfeso, diz assim, 4:1 ao 6. Assim pues, eu, Pablo, prisioneiro por amor ao Senhor, os exorto a que llevéis uma vida em consonância com o chamamento que habéis recebido. Eu vou repetir agora o mesmo texto, estou falando da Bíblia, la palavra, e agora eu vou a ler em la nueva versão internacional, o mesmo texto, ¿vale? Eu he bajado os dois porque há uma discrepância de tradução muito interessante. Eu he leído a primeira Bíblia, la palavra, e agora vou ler da nova versão internacional castelhana. Diz assim: por isso eu, que estou preso por la causa del Senhor, os ruego que vivais de uma maneira digna del chamamento que habéis recebido. ¿Ha visto lá? Distinção. E agora vamos outra vez. Vou ler toda a BLP, que é a Bíblia da Palavra, e depois eu vou ler toda outra vez na nova versão internacional. Diz assim, verso 2, BLP. Sede humildes, amáveis, compreensivos, suportaos uns a outros com amor. Não ahorreis esforços para consolidar com ataduras de paz la unidade, que é fruto del Espírito. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu. Como una es la esperanza a la que habéis sido llamados.
solo hay un Señor, solo una fe, solo un bautismo, solo un Dios que es Padre de todos, que todo lo domina, por meio de todos actúa e em todos vive. Isso é Bíblia da Palavra. Agora vamos ver numa versão internacional. Siempre humildes e amáveis, pacientes, tolerantes uns com os outros em amor. Esforçaos por manter a unidade do Espírito mediante o vínculo a la paz. Há um solo cuerpo, um solo Espírito, assim como também fuisteis chamados a uma sola esperança, um solo Senhor, um sola fé, um solo bautismo, um solo Deus e Padre de todos, que está sobre todos e por meio de todos e em todos. Temos o entendimento do que está escrito aqui? De verdade, nossos olhos se abrem quando lemos o que está escrito aqui? De verdade, temos o entendimento desse chamamento? Quando o Senhor nos disse que todos e em todos, suportamos em todos e temos o mesmo pensar e temos o mesmo hablar, temos o mesmo actuar. Porque temos o mesmo Espírito. Olha o que nós outros vemos aí fora. Cada um tem sua actuação. Cada um de nós temos nosso actuar. Porque nós não actuamos por el Espírito do Senhor, porque nós estamos caminhando dignamente bajo na vuestra vocação que cada um de nós temos. Estamos actuando conforme nosso espírito, nossa alma, nossos desejos. Não estamos actuando conforme o Espírito do Senhor. Não queremos actuar com amor. Não queremos actuar conforme nosso chamamento. A los evangelistas, evangelicem. A los profetas, profeticem. A los maestros, enseñam. A los pastores, apacentem. A los ancianos, cuidem uns de los outros, de los mais jóvenes. Hã? Falta, não? Pastor, maestro. A los apóstolos, que tem que fazer? Envia! Não quede contigo! O que estamos fazendo, irmãos? Será que estamos caminhando de maneira digna de nossa vocação? Será que em realidade estamos ensinando o verdadeiro evangelho? ¿Ha visto? Los niños clamam. O que estamos fazendo com o evangelho que o Senhor nos ha dado? Será que de verdade caminhamos de maneira digna de nossa vocação? E o que significa caminhar de maneira digna de nossa vocação? Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus se manifestando dentro de si? Temos? Então, por que não hacemos o mesmo? Porque nós outros não hablamos o mesmo? Porque nós outros não actuamos o mesmo? Porque nós outros não obedecemos a mesma vocação, da mesma maneira? Espera, pero yo soy evangelista, mi trabajo es otro, pero yo soy pastor, mi trabajo es otro, pero yo soy maestro, mi trabajo es otro. Pero estão em lo mesmo espírito. Presta atenção. Pablo, eu que estou preso por causa do Senhor. Ele não estava preso porque tinha cometido um crime. Ele não estava preso porque
tinha defraudado ou hecho lo que sea. Ele não estava preso por outros motivos, estava preso por la causa del Senhor, não por causa del Senhor, por la causa. Porque lutava e tinha um entendimento que o Senhor é mais importante do que qualquer coisa. Por la causa del Senhor. Os ruego que vivais de uma maneira digna do chamamento que habéis recebido. Qual chamamento que habemos recebido do Senhor? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. E a ser discípulos. Pero nós outros não queremos. Porque aqui na segunda parte diz: sempre humildes e amáveis, pacientes, tolerantes uns com outros em amor. Esforçaos por manter a unidade do Espírito mediante o vínculo de la paz. Pero sempre estamos aí tirando uma rusga. Sempre estamos tirando. Seis coisas que Deus abomina, pero la sétima Ele. Há 6 coisas que Deus lhe molesta, pero la sétima Ele abomina. Aqueles que causam confusão entre irmãos. ¿Sabe por quê? Porque quita a unidade, quita a manifestação do Espírito. Não é unificação, é unidade, é um solo pensar, um solo actuar. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito não são personas. O fruto do Espírito é a manifestação de Cristo em nós. Esforçaos por manter a unidade do Espírito mediante o vínculo de la paz. Porque há um solo corpo e um solo Espírito. Assim como também fuisteis chamados a uma sola esperança. Um solo Senhor, uma sola fé, um solo bautismo, um solo Deus e Padre de todos, que está sobre todos, por meio de todos e em todos. Presta atenção. Temos alguma missão? Temos nós outros alguma comissão? A única missão e comissão que temos é aquela que Deus põe dentro de nós. E quando la temos dentro de nós, ela se torna uma função. Porque é algo que funciona. Porque é algo que atua. Interessante, não? Pero nós outros não queremos. Temos que actuar com todos. Estávamos falando, Joy e Miguel, nessa semana. Não é que nós outros não amamos pessoas. Não é que nós outros hacemos excepções de pessoas. Não. É que a pessoa não quer cambiar. Se a pessoa não quer cambiar, eu não posso perder tempo aí com ela. É ela que não quer, não sou eu. Eu estou actuando, eu estou haciendo, eu estou lutando para ter unidade. Pero se não quer, eu não posso fazer nada. A pessoa tem que cambiar, tem que querer. Para ter o mesmo espírito,
há que ter o mesmo espírito. Para que tenha unidade, há que ter o mesmo espírito. Se meu espírito é apenas a ser minha vontade, meus desejos, minhas paixões, não vai ter o mesmo espírito daquele que quer obedecer e estar bajo uma direção da palavra, do espírito. Aceite e água não se mesclam. Aunque nós centrifugamos aí, se deixamos repousar, se separa. Sabe por quê? Porque o espírito milita contra a carne, a alma, o desejo, as vontades, as emoções. Quem vive por alma não tem comunhão com o espírito. Será que em realidade temos o entendimento de nossa vocação? Somos vocacionados, todos. Temos uma vocação. Agora, o que estou fazendo com essa vocação? Eu sou evangelista, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou maestro, eu sou apóstolo. O que estou fazendo com minha vocação? Eu estou profetizando, eu estou enviando, eu estou pastoreando, eu estou profetizando, eu estou ensinando. O que estou fazendo eu? Em realidade, estou cumprindo o papel de minha vocação? É pesado, irmãos. É pesado essa palavra para mim e para cada um de nós que escutamos. Por que estou dizer isto? Porque nós não queremos ser transformados. Nós queremos apenas a bendição, mas não queremos obedecer ao Deus de la bendição. Não queremos cumprir nosso chamamento, nossa vocação. Não queremos caminhar dignamente de nossa vocação. Então, o que significa caminhar de maneira digna? Obedecendo o chamamento. Obedecendo aquilo que Deus nos ha chamado para ser. Se eu sou pastor, cuidar das ovelhas. Del pastoreio de mi padre. Não são minhas ovelhas. São ovelhas de mi pastor. Eu sou apenas um conservo. Estou para ajudar mis irmãos menores. Se eu sou apóstolo, eu tenho que pastorear pastores e enviá-los, não retenerlos. Se eu sou profeta, tenho que levar exortação, tenho que levar o que mais? O que o profeta faz, irmãos? Só palavra bonita, revelar CPF, DNI, bendição? O que o profeta faz? Exorta, consola e... aqui tem cristiano. Consolação, edificação e exortação. Essa é a função do profeta. Não sentar em la mesa de governadores, não sentar em la mesa de reis. É para levar a eles condenação, levar a eles entendimento que estão fazendo mal à população, ao povo de Deus, que são todos nós outros. Essa é a função do profeta. Porque os profetas de hoje só querem sacar. Os pastores de hoje só querem tosquilhar as ovelhas e comer sua carne. Os evangelistas de hoje evangelizam a si mesmos. Se escondem.
Los maestros de hoy enseñan. ¿Para quê? Perdão. O que eles ensinam? Apenas algo para retener-vos para eles. Não deixa nós crescermos. Falta que mais? Pastores, maestros, evangelistas. Que mais? Pastores, maestros, evangelistas, apóstolos e profetas. Não, já he dito profeta. Maestros, já he dito. Evangelistas, maestros, profetas. Pastores, já he dito que tosquiram as ovelhas. Apóstolos também já he dito. Já he dito tudo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, de nuestra vocación? No existe en la fase, como dice ¿cómo es el nombre de él? No existe. El Padre Quevedo. Me encanta él. Eso no existe. No existe persona que no tiene vocación. Todos tenemos un talento que sea. Todos. Que sea pastor para cuidar uno de los otros. Que sea maestro para enseñar. Nadie é sábio demais que não tenha nada que aprender. E burro demais que não pueda ensinar. O torpe demais que não pueda ensinar. Todos nós temos algo que ensinar. Todos nós pastoreamos uns aos outros. Todos nós somos profetas porque levamos exortação, levamos a palavra que a pessoa necessita escuchar. Todos nós enviamos, principalmente os padres. A função de padre é do apóstolo, porque o apóstolo é um profeta, ensina, pastoreia e depois envia. Como a flecha em la mano del arqueiro. Mis dois gelos foram enviados de Brasil para cá. Como profetas, como pastores, como maestros, como evangelistas, como apóstolos, que serão porque os dois têm hijos. Entende sua vocação. Agora, estamos caminhando de maneira digna de nossa vocação? Estamos preparados para cuidar de los hijos de Deus? De las ovejas de Cristo, que não é nossa? De nossos hermanos menores, ensinando, exortando, consolando. Evangelizando, traindo o evangelho puro e simples, enviando. Prestemos atenção, irmãos. Estamos caminhando de maneira digna de nossa vocação? Que Deus tenha misericórdia de nós outros. Nós pensamos que podemos tudo. Nós pensamos que o dom que tenho é meu. Nós pensamos que o conhecimento que tenho é meu. Que o poder e a autoridade que ha sido derramado sobre mim é meu. Oh, tontos, cambaleantes, torpes que somos. Eu tenho um texto para deixar para nós outros aqui, muito calentador. Está em Romanos, capítulo 11,
verso 36, que diz assim: porque todas as coisas procedem de Ele e existem por Ele e para Ele. Porque a Ele seja a glória por sempre. Amém. Porque se todas as coisas procedem de Ele e existem por Ele, com certeza é para Ele. Porque tudo que tenho e que hago, não é porque eu sou el bueno. Tudo que tenho e que hago, não é porque eu sou um grande estudioso. Não é porque eu sou uma persona eloquente, uma persona desembaraçada, uma persona... Como que eu posso dizer? Uma persona dinâmica. Não. Tudo é de Ele. Tudo vem de Ele. E tudo é por Ele. E para Ele. Volvo a perguntar. Estamos caminhando de maneira digna da vocação que nos foi proposta? É uma pergunta que temos que assentar-nos a fazer. É verdade. O que vamos fazer? Vamos a escuchar o que Pablo ha dicho? Presta atenção. Sede humildes, amáveis, compreensivos e suportai-vos uns a outros em amor. Sempre humildes e amáveis, pacientes, tolerantes uns a outros. Não ahorrais esforços para consolidar com ataduras de paz a unidade que é o fruto do Espírito. Esforçaos para manter a unidade do Espírito mediante o vínculo de la paz. Uno solo es el cuerpo, uno solo el Espírito. Como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Hay un solo cuerpo, un solo Espírito, assim como todos fuisteis llamados a uma sola esperança. Solo há um Senhor, solo há uma fé, solo há um bautismo, um solo Senhor, uma sola fé, um solo batismo, solo um Deus, que é Padre de todos, que todo lo domina, por meio de todos atua e em todos vive. Um solo Deus e Padre de todos, que está sobre todos e por meio de todos e em todos. Que estejamos em el mesmo Espírito. Que estejamos em la mesma unidade e propósito. Que estejamos em el mesmo vínculo de unidade, com o mesmo pensar. Que pensar? Ou seja, então se eu não posso pensar distinto, não é isso que estamos falando. Estamos falando da vocação. Temos muitas divergências teológicas. Podemos ter e vamos continuar tendo. Pero el pensar tem que ser el mismo, porque el Espírito é el mismo. Porque não há Espírito Santo distinto. Nós outros é que distinguimos a hermenêutica do Evangelho. O Evangelho está aqui. Agora, a hermenêutica, eu que vou a poner a mi parte ou a mi contra. Eu prefiro poner a mi parte.
Pero nadie quiere poner a parte del Evangelio para generar transformação de caráter. Por isso que estamos propondo isto. Andar segundo o Evangelho, segundo a vuestra vocação, segundo a nuestra vocação, de maneira digna, obedientes. ¿Entiendes lo que lees? Recuerda o que o eunuco ha dicho. Que me impide? Não há nadie que me ensine. Alguém pode me ensinar alguma coisa? Será que estamos prontos a caminhar de maneira digna de nossa vocação? Que em nome de Jesus, vengamos a caminhar de maneira digna a vocação que Deus nos ha proposta. Em nome de Jesus. Amém. Padre, em nome de Jesus, agradecidos estamos a Deus por tu palavra que genera em nós transformação. Por a palavra que abre nossos olhos, abre nosso entendimento. Trae a nós, ó Padre, a luz transformadora. Padre, que em nome de Jesus, tu Espírito Santo venga a guardar nosso entendimento, nos traindo vida, nos traindo graça, nos traindo comunhão, nos traindo unidade, em nome de Jesus. Manifiesta em nossos corações, ó Padre, que podamos ter o mesmo Espírito, segundo cada com sua vocação, em nome de Jesus. E podamos, ó Padre, caminhar de maneira digna de nossa vocação. Revela ao coração de cada de nós qual é nossa vocação, para podermos caminhar dignamente segundo tu desejo, em nome de Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada de nós. E esta comunidade diz: amém. Estamos terminados em nome de Jesus, que podamos ter uma semana bendecida, bajo a graça e o favor do Senhor. Um forte abraço.